quando a gente fala de resiliência, né, o quanto as pessoas são resilientes, quanto a cidade está resiliente, em relação à questão climática, quanto a gente está preparado para a cidade não ter inundação, ou se tem inundação, que a gente não perca, né, nenhuma vida de alguém num carro que nem a gente perdeu aqui, né, recentemente em Campinas, uma pessoa que faleceu porque numa inundação o carro acabou caindo num riacho. Então, assim, como que a gente faz para estar preparado para isso nessa parte mais de meio ambiente, mas também quanto que a cidade está preparada para crises econômicas, né? Sempre focando na questão do desenvolvimento econômico, porque a gente também tem o impacto disso nas cidades, a questão social. Então, isso também abraça esse tema de resiliência, tá? Não é só a questão climática, mas o tema de resiliência em relação à questão social também é relevante e aplicável nesse caso. E aí eu trago outro, né, exercício também para que a gente possa entender cada uma, né, dessas aplicações. Tanto a norma 37.120, 122 e 123, o que elas fazem? Elas olham a cidade como um todo. Por isso que é tão importante para os prefeitos e prefeitas, para a gestão pública, quem está na liderança, mas também todos os secretários entender e olhar para elas, né? Porque quando a gente olha a cidade como um todo, nas 19 áreas que eles estão fazendo a gestão. Então, aqui a gente está falando da área da economia, energia, finanças, saúde, segurança, esporte, recreação, habitação, e de uma forma que a gente consiga entender cada uma das normas, como que ela está, nessas 19 áreas são todas as 3 normas, mas quando cada uma da norma, quais são os indicadores aplicáveis, tá? E aí, antes de falar desses indicadores especificamente das cidades resilientes, eu vou fazer esse exercício para que a gente possa, de uma maneira didática, aí, passar essa mensagem. Mas antes, o que a gente está falando aqui das normativas? Às vezes a gente fala, né? O gestor público fala, nossa, mais uma normativa para eu ter que me preocupar. E, na verdade, não é isso, né? Essas normas, elas também estão correlacionadas, elas trazem um monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também. Então, estão totalmente adequadas a isso. Então, fazer esse monitoramento e aplicar essas 3 normativas na prefeitura, né, na cidade, vai fazer com que vocês também estejam monitorando os indicadores, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou seja, essas 17 metas aí também estão alinhados com cada um dos indicadores. Então, esse ponto é importante antes da gente avançar. E aí, para exemplificar, fazer o exercício, vou pegar aqui a área de governança, por exemplo, que é uma das áreas que a gente viu ali das 3 normativas. Nesse caso, dessa área de governança, ela está bem relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é paz, justiça e instituições eficazes. E ela tem 14 indicadores distribuídos nessas normas, né, nas 3 normas. E o que ela faz é garantir, essa área é importante porque ela garante, né, a continuidade dos serviços públicos, é básico, né? E aí, como que a gente olha, então, cada uma dessas normas, da aplicação dessa norma? Então, na área de governança, quando a gente está falando de cidades resilientes, Juliane, você perguntou especificamente, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar qual que é a frequência de atualização dos planos de gerenciamento de desastres da cidade. Ou seja, a cidade tem um plano de gerenciamento de desastre, em primeiro lugar. Se ela tiver, qual que é a frequência de atualização desse plano? Porque a gente viu recentemente, né, o que aconteceu no sul do país e que isso está tendo uma mudança climática muito rápida, então a gente precisa atualizar esses planos, a gente tem novas soluções aí saindo. Então, isso é um dos indicadores, a frequência de atualização. Ela também vai avaliar a porcentagem de serviços urbanos essenciais que estão cobertos por um plano de continuidade documentado. Ou seja, que foi feito, né, especificamente, né, foi pensado em um plano para cada um deles. Também vai avaliar qual que é a porcentagem de dados eletrônicos da cidade que tem um backup de armazenamento seguro e remoto. De novo, trazendo o que aconteceu no Sul, teve muita chance, né, de inundação de áreas da prefeitura, que daí tinha um impacto muito grande de perder dados, né, da gestão pública. Então, aqui também é importante saber qual que é a porcentagem desses dados que estão eletrônicos que tem um backup. Então, às vezes as cidades não têm, né, nem muitos dos dados digitalizados que quisera, né, ter um backup disso. Também é um indicador importante da cidade resiliente. A porcentagem de reuniões públicas destinadas à resiliência da cidade.
o número de acordos, né, destinados a planejamento de choques, a porcentagem de prestadores de serviços essenciais que possuem um plano de continuidade documentado. Então, isso é no tema de cidades resilientes. E aí, na mesma área de governança, quando a gente fala de cidade sustentável, é o número de condenações de agentes públicos da cidade por corrupção, qual que é o número de eleitores registrados como porcentagem da população em idade para votar, qual que é a participação dos eleitores nas eleições. E aí, quando a gente passa para o tema de cidades inteligentes, qual que é o número anual de visitas online ao portal do município, por exemplo, de dados abertos. Então, a porcentagem de serviços urbanos que são acessíveis, que podem ser solicitados de forma online. Então, tudo ligado, né, à questão da tecnologia. Qual que é o tempo médio de inatividade da infraestrutura de TI da cidade? Qual que é o tempo médio de resposta a chamados realizados por meio de sistemas de chamadas não emergenciais da cidade? Então, aqui a gente consegue ver uma área, Juliane, consegue ver qual que é a aplicação, então, de cada uma dos temas, né, específico de cada uma das normas. E aí, Michele, na prática, a gente consegue ver como que a gente coloca isso na gestão pública, né?